Ei, escute essa mensagem. Em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9, a palavra de Deus diz assim: Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido, no tempo próprio, colheremos. Eu queria dividir com você 3 princípios extraídos desse texto. O primeiro princípio é o seguinte: Deus não pode ser zombado. Cuidado! Zombamos de Deus quando pensamos que o que estamos plantando não vamos colher. Veja o que o texto diz. De Deus, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja, quando a gente acha que não vai colher de Deus aquilo que estamos semeando, isso é um engano, é se auto-enganar, é se deixar se enganar, achando que pode zombar de Deus. Deus é o administrador de toda a colheita. Nos deixamos enganar quando acreditamos que podemos semear para a carne, semear para o pecado e não colher as consequências, e não colher a destruição. Mas o texto nos diz: não zombe de Deus, não se deixe enganar. Um outro princípio que eu queria dividir com você é o seguinte: a escolha da sua semeadura determina a sua colheita. Escolha bem a semente que você está semeando. O texto nos diz que a semente da carne brotará destruição. A semente do pecado germinará morte. E o texto também diz que a semente do Espírito gerará vida, brotará vida. Portanto, escolha bem a sua semeadura para que você tenha uma colheita devida, uma colheita boa. Um terceiro princípio que eu queria dividir com você é o seguinte: cuidado com o cansaço. O texto nos diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Lute contra o cansaço. Lute contra o cansaço, né? Continue cultivando. Continue cultivando. Todo o processo, todo o ciclo de plantio e colheita, no meio desse ciclo existe o período de vencer o cansaço, de perseverar no cultivo. Toda semente precisa ser cultivada antes de ser colhida. Então, continue perseverando, não se canse de fazer o bem, pois Deus é o que dará a colheita. Não se preocupe com as opiniões das pessoas, não se preocupe com o que os outros dizem do seu plantio, não se preocupe, porque um só é Deus, e esse Deus é o que administra toda a colheita. É Ele quem dá colheitas boas àqueles que semeiam para o Espírito, e é Ele também quem permite consequências para aqueles que semeiam para a carne. Deus é o administrador da colheita. Continue plantando bem, continue perseverando, que no tempo próprio você colherá. Que Deus abençoe sua vida.